querido papai, querida mamãe. Olá, professores e professoras da escola dominical, dos cultos infantis, das células, dos grupos pequenos que já se dedicam ao ensino da palavra. Parabéns para vocês! E que coisa boa estar aqui compartilhando com vocês as ideias da nossa revista maternal, não é? Do nosso programa de educação cristã continuada. Que honra ter a presença de todos vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal que também é bacana conversar já com os nossos pequeninos. Sabe o que é? É sobre ser agradecidos. Ai, gente, é tão bom quando você faz algo para alguém e aquela pessoa reconhece o seu esforço e diz muito obrigado, muito obrigada, que Deus te abençoe. Isso não é legal para a gente? Então, Paulo vai dizer no último ensino da carta para os filipenses, não é? Os seus amigos que moravam lá na cidade de Filipos, pois é, Paulo vai dizer que eles devem ser agradecidos, viver felizes, gratos por tudo que Deus tem feito. E não é diferente nos nossos dias, não é, gente? Deus fica muito feliz quando a gente agradece, e é sobre isso que nós vamos conversar com os nossos pequeninos. Vamos lá, a nossa lâmina de hoje, vamos lá? Olha só, lição de número 4, que bacana, da nossa revista maternal, que está aí com a capa linda, como você está vendo, cartas do amigo Paulo aos Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses. E hoje é o último ensino da carta aos Filipenses. Então, lição 4, agradecer é legal. Aonde que nós encontramos isto? É o que a gente chama de encontrando o tesouro aqui na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 1, 4 a 9. Pronto. Eu e você vamos ler essa passagem bíblica, vamos atentar às nossas orientações pedagógicas e vamos preparar, não é? O ensino da palavra de Deus de uma maneira que a nossa criança, que os nossos bebês, que os nossos pequeninos de 2 a 3 anos compreendam, porque você já sabe que basta apenas um objetivo, que é qual? Vamos lá? Olha só! Pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que é legal agradecer. Pronto, só isso, tá bom? Vamos lá então, guardando no coração, olha o que é que diz, guardando no coração, que é aquele versículo que você vai sempre repetindo para a sua criança. Sejam agradecidos ao Senhor. Ai, que legal, não é? Uma das cartas de Paulo, 1 Tessalonicenses 5:18, Paulo traz isso também. Sejam agradecidos, hein, gente? Vamos agradecer tudo que nós temos ao Senhor. Legal, não é? E aí, como é que eu vou ensinar isso à minha criança? Como que ela vai agradecer algo ao Senhor Deus, não é? Então eu aproveito aqueles bonequinhos das minhas crianças. Sabe aquele bonequinho fofinho, a naninha, que está lá no bercinho da criança? Ou que está lá na caixa de brinquedo? Ou até na cama, no berço? Enfim, vai lá. Faça uso, né, desses brinquedos, dessas coisas que as crianças curtem de montão. Você pode colocá-los em posição de oração, como esses bonequinhos fofinhos aqui, não é? E você diz, olha que legal, eles estão agradecendo a Papai do Céu, dizendo obrigado. Obrigado pelo papai, pela mamãe, pela comidinha de todo dia, enfim. Sejam agradecidos. Ai, pronto! É desta forma, de maneira tão tranquila, lúdica, que você
vai ensinando, a criança vai ouvindo e aprendendo a palavra de Deus, tá bom? Combinado? Agora vamos aos nossos recursos didáticos da nossa história de hoje. Claro que a Bíblia, esta aqui, está em primeiro lugar, não é? Depois, você lembra que nós temos sempre conversado aqui com vocês de neste trimestre nós prepararmos um personagem que a nossa criança entenda que ele traz lembrando para todos nós as cartas de Paulo? Pois é. Para a turminha do maternal, a gente chama o carteiro de Theo. Oi, Theo, tudo bem? Na versão para o bebê, é esta fofura aqui. Este boneco de pano, gostosinho, paninho de algodão. Você pode fazer um chapéuzinho que fica mais charmoso, né, gente? Então, a criança pode até colocar nele mesmo, imagina, coisa dessa. Mas as crianças curtem isso, viu? Para os nossos bebês, o Theo. E para a turminha de 2 a 3 anos, um boneco articulado como este aqui. Você pode até não confeccionar um desse, mas não deixe de preparar o seu Theo. Que tal você comprar um boneco simples, qualquer que você possa encontrar, faz uma roupinha legal, como mostra aqui, né, no nosso cenário, em nossos slides, na revista, enfim, inspire-se, produza o seu Theo, tá bom? O seu carteiro, vamos lá então. E hoje a nossa história, nós vamos conversar e falar sobre Theo. Vamos lá então? Bom, o meu bebê está lá quietinho, não é? Tá lá tranquilo, seja na cadeirinha, no becinho ou no colo. Aí, sabe o que eu faço? Eu mostro o Theo, esse boneco fofinho. Eu digo, olha, bebê, tá vendo que fofinho aqui? Este é Theo. Ele gosta de entregar cartas, sabe, para as pessoas e outras coisas de presentinhos para as pessoas. Pois é, um dia Theo acordou e viu o sol brilhando. Ai, que delícia! E Theo disse, ai, obrigado, papai do céu, Theo. Um beijinho em você, muito bem. E Theo agradeceu pelas flores, pelo dia tão bonito, pelo sol que brilha. Que legal, né, gente? São coisas muito importantes. E Theo lembrou de que Paulo um dia escreveu para as pessoas e disse exatamente isso, que nós precisamos agradecer. Ser agradecidos, tudo que a gente tem, tudo que Papai do Céu dá pra gente. Ô, Theo, muito obrigado, viu? Parabéns! Que legal! E você deixa aos pequeninos, deixa os seus bebês darem um abraço, um aperto aqui no Theo, porque ele é de paninho, gostoso, fofinho, não vai oferecer nenhum perigo, tá bom? Agora a turminha de 2 a 3 anos, não, né? Aí você prepara um cenário, na nossa revista do professor, nós aí trazemos algumas ideias. Ei, papai, mamãe, pega aí um lençolzinho, faz aí um cenário, um paninho retangular. Olha que legal, isso aqui é TNT em duas, olha só, tá vendo? Forradinho de um lado laranja, de outro marrom. Eu passei um viés aqui na pontinha para dar um charme, não é? Aí você pode, olha, TNT é um material barato, muito legal. Eu fiz um círculo aqui de TNT com viés na pontinha, tá vendo? Olha só, tudo isso enriquece o seu cenário. Vamos lá, vamos. Ah, você não sabe costurar não? Ei, chama as irmãs aí da sua igreja, diz, vamos trabalhar para Jesus, vamos lá, né? Então vamos lá. E aí eu tenho certeza que aí na sua igreja você logo, logo vai ter aí muitos materiais bacana para enriquecer a história, tá bom? E aí, vamos à nossa história com o tema Agradecer é Legal, que nós já lemos em Filipenses 4, 1, depois dos versículos 4 a 9, tá bom? Aí nós vamos conversar com os nossos pequeninos. Você vai aproveitar retalhinho de feltros, faz aí, olha as florzinhas. Olha, sabe o que é isso aqui, gente?
é uma caixinha de papelão que eu encapei com palitos. Olha que bacana! E você faz uma caixinha como jardim florido, folhinhas de TNT. Lembra, eu já usei esse material de outras vezes? É isso aí. O legal de fazer esse tipo de material de feltro, TNT, que não destrói, não quebra, tá entendendo? E aí você pode aproveitar e enriquecer o seu cenário. Foi assim, tá bom? Vamos lá? E aí, então, nós podemos reunir as nossas crianças de 2 a 3 anos e dizer, olha só, vem cá, olhem quem está aqui. É o nosso amigo Theo. Ele é carteiro, ele gosta de entregar na casa das pessoas cartinhas ou outras coisas que as pessoas compram. E isto, o Theo vai lá entregar na casa delas. E Theo gosta muito de ler as cartas de Paulo. Oh, meu Deus, que bonitinho. E sabe de uma coisa? Um dia, Theo acordou e ele disse assim, ai, eu vou trabalhar. Mas ele se espreguiçou todo e ele olhou na janela e viu aquele sol bonito e lindo, não foi? Olha aí. E sabe de uma coisa? Uau! Tudo aquilo, o céu, a nossa rua, as flores, tudo isso fez Theo lembrar do que o apóstolo Paulo falou. Paulo escreveu para os seus amigos e ele disse assim, olha, não esqueçam que vocês precisam ser alegres sempre no Senhor Jesus. Sejam gratos, pensem em coisas boas. Ai, que bacana, Theo! Você leu essa carta de Paulo? Que bacana! E olha o que Paulo disse. Sejam agradecidos, pensem em coisas boas, porque é Deus que sustenta todos nós, é Deus que abençoa vocês. Ai, que legal! E sabe, o nosso amigo Theo, ele foi trabalhar muito feliz, porque ele lembrou de que a cada florzinha no caminho que ele vê, é Papai do Céu que faz, que fez, que criou todas as coisas. Até o pãozinho quentinho que a mamãe preparou para ele no café da manhã, ele também disse, obrigado, Papai do Céu. Muito bem, Theo, muito bem. É isso mesmo. É desse jeito que nós precisamos ser, agradecidos. Ai, que legal! Quem quer dar um abraço no nosso amigo, ele vai correndo até você. E você permite que as crianças deem um abraço no nosso amigo Theo, tá certo? Olha que maneira leve, gente. Olha que legal ensinar as cartas de Paulo de uma maneira que os pequeninos entendam. Legal, né? Pronto. Fora isso, você sabe que precisa agora orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado com os seus pequeninos. Que tal? Então, peça que as crianças, você pode até permitir que eles segurem os bonequinhos no colo e digam, Papai do Céu, oh, querido Deus, muito obrigado pela mamãe, pela minha família, pelo meu pai, pelos meus avós, por todo mundo. Muito obrigado. Eu te amo, Papai do Céu. Pronto. É assim que a sua criança vai entender que tudo que nós temos e somos é Deus que nos deu. Tá certo? Agora, depois de muitos beijos e abraços nos nossos queridos bonequinhos aqui, sabe o que nós vamos fazer? Cantar, né, gente? Vamos lá, a meninada gosta de pular, de cantar, e você pode cantar com elas. Eu amo a Cristo, eu amo a Cristo. Ai, que música linda! De 3 palavrinhas, ou outras músicas, cânticos, que você curte de montão. Aproveite para cantar com seus pequeninos. Mas não esqueça, é legal escolher uma música que combina
com o teu ensino da nossa lição de hoje, tá certo? Depois, lembre-se, não é? As atividades que a gente traz na nossa revista, sempre a gente recomenda, se você for trabalhar com tinta guache, com pinturas, para não sujar a roupinha dos seus pequeninos. Deixa eu mostrar aqui. Olha que legal, um avental para cada um. Aí você produz, você prepara um avental legal para os seus meninos, para suas meninas, e eles estarão bem bonitinhos assim de avental, igual você, tá bom? Aí já sabe, não é? Aquela atividade com tinta guache, aquela atividade que a meninada curte de montão, você pode produzir aí na sua sala de aula ou em casa, mas aproveite que este momento é dos nossos artistas ficarem à vontade. É desse jeito, tá bom, gente? Aproveitem, porque este tempo que você tem com as suas crianças é um tempo extremamente importante para que a palavra do Senhor entre no coração de cada um deles. Não se esqueça, vai lá, continue ensinando a palavra de Deus, porque você vai ver que no tempo certo ela dará o seu fruto, tá bom? Que Deus abençoe, que abençoe o teu ministério e que você, cada dia mais, você seja um professor e uma professora produtivo, alegre e que curte de montão tudo que você faz. Um grande beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser, porque a gente vai trazer novidades aí, hein? Tá bom? Tchau, gente, até lá. A paz do Senhor Jesus, querido professor, querido papai, mamãe, todos os interessados com a educação cristã das nossas crianças. É uma alegria, um prazer grande poder estar aqui com você para que nós possamos estudar mais uma vez a nossa revista tão preciosa do Jardim de Infância, de 4 a 6 anos de idade. E hoje nós estamos trabalhando a última lição do livro de Filipenses. É hora de você pegar a sua Bíblia, né, os seus livros que nós pedimos para você confeccionar para que sua criança possa visualizar cada livro que ela for concluindo. E hoje é dia de concluir o livro de Filipenses. Ó, esse aqui, ó, bem grandão, bonitão, né? Nós fazemos assim grande para que a criança possa achar muito interessante, né? Observar como ficou bonito o visual do livro de Filipenses. E aí você vai dizer para a criança que ela hoje concluir mais um estudo da palavra de Deus. Aí pode aplaudir, vai ser muito legal. Isso tudo no final, né? Quando você concluir a sua lição do dia. Isso no próximo domingo. E aí então nós vamos verificar como ficaram os detalhes desta lição tão maravilhosa, onde Paulo conversa com os irmãos, ensina os irmãos da igreja de Filipos. Lembrando também que na próxima aula você vai precisar ter a nova placa da igreja, né? Porque não é mais a igreja de Filipos, vai ser de Colossos. E aí você vai precisar confeccionar, o que é super simples, aproveitando a mesma estrutura, só colocando o nome da igreja que será estudada a partir do próximo domingo. Então vamos agora verificar como ficou a nossa leitura de hoje. Leia conosco. Lição de número 4. Tema: Mentes Brilhantes. Encontrando o tesouro, Filipenses 4. Guardando no coração. Meus irmãos, encham as mentes de vocês com tudo o que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Vamos louvar, diz assim: Jesus me ensina a ser gentil e respeito é bom. Orientações importantes. Reutilize as 2 estrelinhas da lição 2 para apresentar o tema Mentes que Brilham. Sugerimos a realização de uma experiência simples, mas bem legal para ilustrar. Mentes vazias,
mentes cheias de coisas boas e mentes cheias de coisas ruins. Para isso, providencie 3 recipientes, que podem ser copos transparentes, e tintura de iodo para atingir a água. Durante a história, faça referência aos 2 cenários, ressaltando o exemplo de Paulo como um homem de Deus, que mesmo preso, procurava fortalecer a fé dos seus amigos. Leve as suas crianças a compreenderem que o sofrimento de Paulo o tornava mais forte e amoroso. O nosso Guardando no Coração, temos aí esta figura muito interessante, ficou muito fofinho, né? Esse menino pensando aí em coisas boas, coisas que são dignas, puro, coisas que são verdadeiras. Que legal, esses balõezinhos aí significam os pensamentos. Então, só por olhar para esta imagem, as crianças já vão perceber que esta criança está pensando. E aí você vai ajudar não só na leitura do versículo em si, como também dos balõezinhos, que estão destacadas essas palavras: bom, digno, puro e verdadeiro. É isso que o Senhor quer para a mente das crianças e para a mente dos adultos também. Vamos agora fazer a leitura do nosso versículo de hoje? Acompanhe a gente, professor. Meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Filipenses 4:8. Depois que você fizer a leitura quantas vezes forem necessárias com a sua criança, você vai refletir, vai conversar cada ponto da leitura, vai explorar a figura da criança com os balõezinhos. Tudo isso é uma forma muito interessante da criança assimilar e guardar no seu coração a palavra de Deus, tá bom, professor? Bem, chegou a hora da nossa história, esse momento super importante, super precioso, onde nós vamos semear no coração das crianças o ensino da palavra de Deus. Conforme a sugestão da nossa revista, utilize novamente as estrelinhas da lição 2, que você confeccionou tão bem, né? E anuncie o tema de hoje: mentes brilhantes. Que legal! As crianças já vão começar a ficar bem espertinhas, porque é muito interessante quando elas observam um visual como esse, mentes que brilham, mentes brilhantes. Elas vão querer saber os detalhes sobre este ensino. Ao começar a sua história, faça referência também ao cenário de Paulo, ressaltando que apesar dele continuar preso naquele quarto, ele escrevia ensinos preciosos aos seus amigos. Ensinos que faziam eles ficarem bem fortes em Jesus. Em seguida, consulte o carteirinho de Paulo para ver o que ele escreveu para os seus amigos da igreja de Filipos e para nós também. Faça a leitura com bastante atenção e de uma forma bem bonita. Você vai ler para as crianças, que diz assim: meus queridos irmãos, sinto muitas saudades de vocês. Vocês me fazem muito feliz e eu me orgulho muito de vocês. Filipenses capítulo 4, verso 1. Que lindo, hein? Paulo tratava os seus amigos com muito carinho. Isso é muito legal. Aí você aproveita, professor, para perguntar às crianças: vocês tratam bem também os seus amigos? E os papais? Vocês também tratam bem os seus irmãozinhos? Como é que você trata o seu irmãozinho? E os seus professores? Aproveite e abra esse diálogo com as crianças, tá? Eu espero que você esteja tratando bem. Você vai dizer para as suas crianças que você esteja tratando bem os seus amiguinhos e todas as pessoas, né? Porque todos nós merecemos carinho, mesmo as pessoas que nós conhecemos, como aquelas que nós não conhecemos também. A palavra de Deus manda nós amarmos a todos.
Paulo. Realmente era demais, né? Você vai salientar para as crianças a importância de Paulo, porque ele se preocupava com tudo o que era importante para que os seus amigos pudessem viver bem com Deus e com o seu próximo. Pensando nisso, Paulo ensinou uma importante lição aos seus amigos. Aí você vai convidar as crianças para saber o que mais Paulo ensinou. Nesse momento, com o apoio do visual do versículo bíblico, elas vão ler, as crianças lerão o que Paulo falou à igreja de Filipos. Todos lendo juntos, né? Meus irmãos, encham as mentes de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro e agradável e decente, né? Filipenses 4:8, tá bom? Então, depois disso, você vai conversar com as crianças e vai enfatizar que a nossa mente, ela é muito importante para as nossas ações. Você pode até dizer que elas controlam as nossas ações. O que nós pensamos, nós fazemos. Com isso, Paulo queria dizer que a nossa mente, já que ela controla as nossas ações, elas precisam ser controladas por uma pessoa muito especial, o Espírito Santo. Ele pode nos ajudar a controlar aquelas ações que às vezes nós queremos fazer de coisas ruins. O Papai do Céu nos ajuda a mudar as nossas ações que não são boas, que não são agradáveis, tá bom? Então, para que as crianças possam entender melhor esse ensino de Paulo, a tua revista, ela sugere essa pequena experiência simples, fácil, mas as crianças vão poder entender a questão da nossa mente, né? Aí Paulo está nas entrelinhas nos ensinando que a nossa mente, ela pode ser vazia. Aqui aí você vai levar um copo vazio, ó, crianças, tem alguma coisa aqui nesse copo? Não, está vazio. E o que significa a mente vazia, né? É uma mente que não conhece a Jesus, que não conhece os ensinos de Jesus que estão na Bíblia Sagrada. E o copo com água? Aqui nós temos o copo com água limpinha, aqui dentro tem água. Significa uma mente cheia de coisas boas. Uma mente que conhece a Jesus e que espalha o amor de Jesus a todos os que precisam. Uma mente brilhante, igual a mente de Paulo. Aquela mente que estava ligadona em Jesus e que estava sempre falando do Senhor. E não importava a situação. Ele estava preso, ele falava. Ele estava solto, ele falava. Então, assim nós também temos que aprender como Paulo. E assim, o terceiro copinho, nós podemos ver aqui uma água tingida, uma água suja, uma água que não é boa. Assim pode ser também a nossa mente. Ela pode estar cheia de coisas ruins, coisas que não são boas, coisas que machucam o coração das pessoas que estão perto de nós e também machucam o coração de Deus. Olha, com essa experiência as crianças, elas aprenderão que a nossa mente é como um recipiente, é como um copo, né? Que pode estar vazio, pode estar cheio de coisas boas e pode estar cheio de coisas ruins, coisas que não são boas, coisas que trazem tristezas ou alegrias ao nosso coração e ao coração de Deus. Por isso, devemos fazer tudo aquilo que agrada ao Senhor. Vamos ver o que é tudo aquilo que agrada ao Senhor? Você convide as crianças e você vai mostrar a Bíblia. Olha, a Bíblia, a leitura da palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus é algo que agrada ao Senhor e que pode, mudar a nossa mente, fazer a nossa mente ficar muito legal. Uma mente cheia de coisas boas, como este copinho aqui, tá? Outra coisa, orar também. Quando nós falamos com o Papai do Céu,
quando nós oramos pelas pessoas, quando nós pedimos perdão, quando nós pedimos a ajuda do Senhor, tudo isso é uma forma para que a nossa mente fique sempre saudável, sempre boa, cheia de coisas boas. A oração, ela é poderosa para mudar qualquer coisa. É só nós nos dispormos a orar. E também, quando nós temos a capacidade em Jesus de tirar do nosso coração todas as coisas que nos fazem mal. Inclusive aquele coleguinha, aquele amiguinho que fez cara feia pra gente, que machucou a gente. Nós não devemos guardar no nosso coração aquela coisa ruim. A gente tem que limpar o nosso coração. Isso vai provar que a nossa mente é uma mente boa, uma mente saudável. Que bacana! Com certeza, professor, a tua criança vai para casa levando essa mensagem de uma forma bem concreta, bem clara na sua mente, porque ela viu, ela visualizou tudo aquilo que você quis ensinar da palavra de Deus. Aí você termina dizendo que mentes cheias de coisa boas são as mentes que elas são obedientes, têm bondade, têm amor e que, além de tudo isso, são mentes que recebem elogios. O papai elogia a mamãe, o pastor, a professora, o colega. Todo mundo gosta de uma criança que é uma criança boa. Então essa criança, além de agradar a Jesus, ela agrada também as pessoas. Que Deus possa abençoar esta lição e que seja uma bênção na vida da tua criança este ensino de Paulo. Tá bom? Nós vamos agora verificar como ficou a nossa atividade de hoje. A nossa atividade de hoje tem por título Mentes que Brilham. Olha, novamente você poderá usar as estrelinhas, né? Poderá colocá-las enfeitando o seu cenário. E aí você vai fazer uma atividade super interessante com as crianças. Você vai pegar o quadro branco com aquele pincel de quadro branco e você vai pedir para as crianças sugerirem. Elas irão citar, dizer situações ou palavras que definam uma mente boa, uma mente cheia de coisas boas, assim como o nosso copinho de água bem cristalina, tá bom? Aí você vai fazer uma relação e você vai ver como elas vão gostar. Depois de uma lição dessa, onde elas aprenderam de montão tudo o que significa uma mente boa, elas vão ter muitas ideias para você. E você vai escrever no quadro cada ideia que elas forem falando e depois vai elogiá-las, tá bom? É sempre bom elogiar, parabenizar a participação das crianças. E aí você vai, por fim, vai trazer uma caixinha. Você pode enfeitar como eu enfeitei essa caixinha aqui, tá? Ou uma cestinha, ou uma sacolinha. Você vai distribuir para elas, ó, o quê? Pirulitos, tá bom? Para que tem bastante pirulitos. As crianças vão ganhar pirulitinhos pela participação e também uma forma de você agradecer a elas, né, por serem crianças obedientes, crianças que estão antenadas, que estão interessadas em aprender as coisas de Deus. Sua aula vai ser uma delícia, né? Não só com o doce desse bombom, como também com tudo de bom que elas aprenderam naquele dia. Nós rogamos ao Senhor que abençoe a tua vida, professor, que você seja um canal de bênção para teus alunos a cada domingo. Que Deus te abençoe e nós esperamos você no próximo livro de Paulo, de Colossenses, tá bom? Até a próxima videoaula. Fica com Deus e Deus te abençoe. Olá, queridos professores, a paz do Senhor, que alegria estar aqui com você e desta vez para nós estarmos estudando dicas, ideias daquilo que a gente pode aplicar para as crianças na modalidade juniores. Lembrando que essa semana estaremos estudando a 4ª lição dessa nova revista que está muito especial. Olha a capa dela aí, Cartas de Gratidão e Advertências. Nesse trimestre, nós estaremos estudando 4 livros especiais. Quais são eles? Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, né? E aí, olha, você pode preparar algo muito legal, que é uma carta como esta, né?
E aí você pode fazer para abrir, ó, como essa daqui, ela abre e dentro dela a gente pode tirar um envelopezinho que representa uma carta. Então, qual é o primeiro livro que nós estamos estudando nesse trimestre? É o livro de Filipenses. Prepare essas coisas porque vai atrair e chamar a atenção das crianças. Outra coisa que você pode preparar também é um boneco carteirinho como este, né? Esse aqui é feito de feltro. Você pode fazer de qualquer outro material também que você tiver. Não tem esse bonequinho? Você também pode estar usando as cores, né, de um carteiro, que é azul, com uma calça clara. Ou não tem nada disso, está difícil? Você também pode estar providenciando para cada lição e para cada início da lição, essa figura aqui de 1.1, que é desse carteirinho, né? Essa figura você vai encontrar no QR Code que está na revista do professor. São algumas dicas e ideias. Além disso, você já prestou atenção, né? Tá aqui essa casa maravilhosa, que é a casa de Paulo. Porque Paulo, ele estava preso, né? Enquanto ele escreveu muitas cartas, né? E ele ficou preso ali por algum tempo, né? E aí você pode preparar uma casa como esta, né? Paulo estava ali dentro da sua própria casa, mas ele estava acorrentado, mas ali dentro ele escrevia cartas para os seus irmãos queridos de igrejas que ele ajudou a fundar. Então prepare essas coisas porque vai ser muito interessante para o início da sua aula. Mas agora vamos lá então? Lição de número 4. O tema é alegria e paz em todo tempo. E o texto bíblico está em Filipenses capítulo 4. Agora acompanha comigo o objetivo, aquilo que você pretende alcançar ao final da ministração da aula de hoje. Ensinar as crianças que mesmo em momentos difíceis podemos viver com alegria e paz se confiarmos em Deus, orarmos sempre e descansar nele. O Vamos Louvar traz a canção do grupo Life Kids chamado Paz. E guardando no coração é um versículo especial que nós extraímos da história, né? E vamos trabalhar a questão da memorização com as crianças. E diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Qual o endereço do versículo? Filipenses capítulo 4, versículo de número 6. Agora vamos lá, querido professor, confeccionar o versículo dessa aula de hoje, que está muito especial. Está no livro de Filipenses, capítulo 4, e versículo de número 6. Qual é a proposta? A proposta é que você faça na silhueta de uma criança orando. Então você vai fazer 2 silhuetas, né? Como essas aqui. Essas foram impressas, mas se você tem habilidade para desenhar, desenhe a silhueta de uma criança, né? Faça num papel cartão, num emborrachado. Você pode colocar atrás um papelão para ficar bem mais durinho, né? E assim as crianças até podem segurar, né? Para fazer a parte da dinâmica. Então o versículo de hoje ele está muito especial e ele diz assim, ó, na primeira lauda: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o... Aí continua aqui, né, na segunda silhueta, aqui, ó, que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 6. Então, a gente vai realizar o quê? Primeiro, a leitura na Bíblia, porque as crianças precisam compreender que este versículo ele foi retirado, não foi de qualquer livro, foi do livro sagrado, do livro maravilhoso, a Bíblia Sagrada. Segunda coisa, você parte para o visual. E aí você repete, pede para as meninas, para os meninos, explica alguma palavra aí, né, que tenha nesse versículo, que seja de difícil compreensão, porque a gente trabalha com a faixa etária a partir de 7 anos, então tem algumas crianças que não entendem algumas palavras, orações, né, ou se preocupar. Aí você pode estar ensinando também, como por exemplo, coração agradecido, o que é isso, né? Explica, aplica e por último você pode fazer a dinâmica. Tem uma dinâmica bem legal aí na revista do professor, que você vai pegar balões, vai colocar parte do versículo dentro desses balões e aí as crianças vão estourar esses balões, elas vão pegando esses pedacinhos e montando o versículo. E aí você pode dividir em equipes, né? E aí a equipe que encontrar primeiro e ler o versículo, ela ganha um prêmio, né? Pode ser um pirulito, pode ser um chocolate, algo que estimule e incentive as crianças participarem neste momento do ensino do versículo. Deu para entender? Agora acompanha comigo as orientações importantes. Ela está sempre na primeira página da revista do professor de cada lição. E diz assim: use um boneco carteiro
ou a figura 1.1 para iniciar a aula. Mostre um livro bonito representando o livro da vida, onde estão escritos os nomes de quem tem a vida eterna. Explique que para morar no céu é preciso ter o nome registrado nele. Prepare cartões com os requisitos: crer em Jesus, arrepender-se dos pecados e confessá-lo como Senhor. E coloque no flanelógrafo enquanto explica cada um. E agora vamos lá para o Você Sabia. E nesse trimestre, Você Sabia, ele começa com o carteiro fazendo uma pergunta para as crianças. E a pergunta de hoje é: vocês conhecem o livro da vida? E aí você vai continuar falando. No capítulo 4, Paulo fala sobre o livro da vida, um registro no céu com os nomes de todos que têm a vida eterna. Ele é citado várias vezes na Bíblia e é um livro muito especial, pois mostra quem é fiel e obedece a Deus. Para ter o nome escrito nele, é preciso crer em Jesus, arrepender-se dos pecados e confessá-lo como Senhor e Salvador, pois Cristo é o único que pode nos salvar. Sem Jesus, ninguém será registrado no livro da vida e não poderá entrar no céu. Apocalipse capítulo 21 e versículo de número 27. Então vamos lá, querido professor, você vai iniciar a aula de hoje, já explicou o versículo, ensinou, fez a dinâmica, cantou com as crianças, ore e aí então você vai iniciar a aula, a introdução, que é o Você Sabia. E aí você pode utilizar, né, um bonequinho como este, um carteiro, e ele vai se dirigir às crianças e fazer a pergunta do dia. E a pergunta do dia é: vocês conhecem o livro da vida? Muitas crianças vão dizer que sim, outras também podem dizer: não, eu não conheço o livro da vida. E então você vai explicar que ele é um livro especial e nesse livro está registrado o nome de todos aqueles que um dia receberam Jesus aqui no seu coração e eles receberam também a vida eterna. E a Bíblia, né, cita em vários trechos a respeito deste livro. Então, você pode fazer o quê? Confeccionar um livro da vida como este. Eu vou pedir licença aqui ao senhor carteiro, né, para eu poder mostrar agora o livro da vida. Então, esse livro aqui é bem especial, né, ele está feito com papelão e aí nós revestimos com tecido. Você pode usar acessórios de artesanato, né, escrever com letras de emborrachado brilhoso o livro da vida. Dentro revestimos com feltro branco e a frase meu nome. Então neste livro aqui ele é um registro e aqui nesse livro está escrito o nome de todos aqueles que um dia receberam Jesus em seu coração. E esse livro ele é especial demais, porque só vai entrar no céu o nome de quem estiver escrito neste livro. Não adianta você chegar lá no céu, mas seu nome não estiver aqui, você não pode entrar pelas portas do céu. É assim que a Bíblia nos ensina e nós vamos ensinar isso para as crianças, que para também você ter seu nome escrito neste livro da vida, é preciso você ficar atento a coisas muito importantes. Primeiro, crer em Jesus. Você tem que crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, jamais o seu nome pode estar escrito no livro da vida. Outra coisa, você precisa se arrepender do quê? Dos seus pecados. Temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que o nosso nome possa estar escrito no livro da vida. E outra coisa, sabe o que é? Confessá-lo como Senhor. Você precisa crer, se arrepender e confessar. Se você fizer essas três coisas, sabe o que está garantido? O seu nome escrito aqui, ó, no livro da vida, esse livro muito especial. Então você entendeu, querido professor? Para você saber, você vai preparar um livro como este. Não precisa ser idêntico a esse, né? Mas que ele seja bem chamativo, que atrai a atenção das crianças. Você vai preparar essas três frases, né? Essas aqui eu coloquei num palitinho de picolé, mas a proposta aí na revista que você possa fazer, e aí à medida que for falando, você pode colocar num quadro de feltro ou num quadro branco que você tiver na sua sala de aula, tá bom? São recursos que você vai utilizar para introduzir essa lição muito especial, que é a lição de número 4. Tópicos da lição de número 4. Vamos lá acompanhar? Primeiro tópico, a alegria que vem de Deus. Filipenses capítulo 4, dos versículos 1 até o 5.
Segundo tópico, paz para o coração. Filipenses 4, versículos do 6 até o 9. Terceiro tópico, generosidade dos filipenses. Filipenses, capítulo 4, dos versículos 10 até o versículo de número 20. E, por fim, a aplicação ou a conclusão dessa lição de número 4. Leia comigo agora o que a gente pode estar trabalhando nesse primeiro tópico, a alegria que vem de Deus. Então, que pontos a gente pode trabalhar? Número 1, Paulo sentia saudade e se alegrava pela fé dos filipenses, mas estava preocupado com Evódia e Sítique, que brigaram. Número 2, Paulo nos incentiva a nos alegrarmos sempre e a confiar que a paz de Deus protegerá nossos corações e mentes. Nosso coração é como um jardim. E terceiro ponto, vamos trabalhar que apesar de estar preso, Paulo não permitiu que a tristeza dominasse seu coração e nos ensina que a verdadeira alegria não depende das circunstâncias. Muito bem, o primeiro tópico dessa lição vai falar sobre a alegria que vem de Deus. Paulo estava muito feliz com os irmãos de Filipenses, mas aí ele estava preocupado com a briga que estava acontecendo entre duas irmãs, né? Evódia e Sítique, né? Elas estavam brigando, estava acontecendo desavenças com ela e Paulo vai dizer, olha, vocês, irmãos filipenses, precisam fazer algo, porque elas duas, junto com Clemente, o nome delas está escrito aonde? No livro da vida. Não é por causa dessa briga que o nome delas vai ser retirado. Façam algo, não permitam isso. E aí a gente também vai lembrar que a salvação é mais importante do que qualquer briga. Nenhuma briga pode nos afastar do Senhor. E também vamos lembrar que Paulo falou que a nossa mente, o nosso coração, ele é como um jardim. E aí você pode preparar 3 flores nessas cores. No amarelo você pode escrever a palavra amáveis e bondosos. O Senhor nos chamou para sermos amáveis e bondosos. E quando nós estamos com o Senhor e quando nós temos a salvação, nós também vivemos o quê? A tranquilidade e a felicidade. E o Senhor, quando nos salva, Ele quer nos tirar das preocupações. Por isso, a flor na cor cinza. Então, você pode preparar esses recursos didáticos, que está bem detalhado aí na sua revista, para que você possa fazer e ensinar esse primeiro tópico da lição. Agora o tópico de número 2, paz para o coração. E a gente vai trabalhar os seguintes pontos. Paulo ensinou que, ao invés de ficarmos preocupados, devemos orar e confiar em Deus, pois Ele nos ouve e concede a resposta. A paz de Deus é diferente do que o mundo oferece. Sua paz protege nosso coração e nossa mente como escudo invisível contra o mal. E terceiro e último ponto diz, devemos pensar em coisas boas, verdadeiras, puras e corretas, pois aquilo que enche nossos corações, pensamentos, também preenche o nosso coração. Neste segundo tópico, vamos frisar para as crianças a importância da oração, que é muito mais importante do que você estar preocupado com os problemas ou as dificuldades. E é por isso aqui, ó, que na figura 4.2 a gente tem a figura desse garotinho orando e tem uma caixinha de pensamento, ele dizendo, obrigada, Senhor, por tudo. Vamos ensinar as crianças que quando nós estamos orando e falamos com Deus, Ele protege a nossa mente e o nosso coração. E aí o que acontece com o nosso coração? A paz protege o nosso coração e a nossa mente. Quando nós oramos, quando nós entregamos tudo em oração. E sabe outra coisa que acontece? Também quando nós oramos, nós ficamos protegidos e é como um escudo invisível, né? Que nos protege de todo mal. E assim, ó, a gente fica protegido, né? Contra tudo que o diabo quiser investir contra a minha e a sua vida. E aí, nós devemos sempre ocupar a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é puro, com aquilo que é correto. Encher a nossa mente com coisas boas. Nem sempre as coisas vão ser fáceis. Para Paulo, as coisas não foram fáceis. Ele estava preso dentro da sua própria casa, mas isso não impediu que Paulo obedecesse ao Senhor. Sabe por quê? Porque ele estava sempre orando. E ele quis muito escrever para os irmãos de Filipenses falando a respeito disso. Orem ao invés de estarem preocupados. Você vai usar esses recursos e assim você vai poder ensinar esse segundo tópico da aula de hoje.
Terceiro tópico, a generosidade dos filipenses. Filipenses capítulo 4, dos versículos 10 a 20. Mesmo passando por necessidades, Paulo sabia estar contente em qualquer situação, confiando que Deus lhe dava forças para tudo. Paulo elogiou os filipenses porque desde o início da sua missão foram os únicos que o ajudaram com doações. E Paulo disse que as doações enviadas foram como oferta agradável a Deus e declarou que o Senhor supriria todas as necessidades deles por meio de Jesus. Terceiro e último tópico da aula de hoje, querido professor, você pode preparar uma caixa de presente como esta, não é? E aí você vai perguntar, quem gosta de ganhar presente? Muitas crianças vão dizer que sim. E aí a gente vai falar que Paulo também ganhou presente dos seus irmãos filipenses. Ajudavam o nosso amigo Paulo, porque ele passou por muitas dificuldades, muitas situações, né? Uma das dificuldades é que ele ficou preso dentro da sua própria casa. Então imagine, se ele estava preso, ele não podia sair para trabalhar. Como que ele iria se manter? E é aí que entra uma ajuda muito especial. Então, olha, quem não gostaria de receber e ganhar um presente? Todo mundo gostaria, não é? E aí, ó, ganhar um presente, ganhar coisas valiosas. Paulo ganhou também presentes especiais. E dentre esses presentes, o que foi que ele ganhou? Ele recebeu doações dos irmãos ali, né, de Filipos. E aí, mesmo estando preso, aqueles irmãos sustentaram ele através do quê? Através das doações. E aquelas doações ajudaram muito o início do ministério de Paulo e ajudaram muito a sua missão de evangelizar a palavra de Deus. Mesmo quando ele estava fundando outras igrejas, os irmãos de Filipenses continuaram ajudando ele. E Paulo estava muito feliz com isso, né? E aí você pode até preparar esse cartaz com essa frase muito legal que diz: a generosidade dos filipenses foi um grande exemplo de amor. Porque eles ajudaram Paulo a continuar escrevendo cartas e a continuar pregando a palavra de Deus. E Paulo estava muito feliz com isso. E ele tinha um coração muito grato ao Senhor pela ajuda que aqueles irmãos estavam enviando para que ele continuasse na sua missão de evangelizar todas as pessoas. Então, olha, use esses recursos, né? Um saquinho aqui, ó, com a palavra doações. Esse aqui é feito de feltro, mas você pode fazer do que você tiver aí, TNT ou outro qualquer material, a caixinha de presente, e use também a figura que você vai encontrar no QR Code aí da revista do professor. Vamos lá para a aplicação? Diz assim: quando o medo, a dúvida ou a dificuldade tentar entrar em nossa mente, devemos orar e buscar o socorro do Senhor. Mesmo nas lutas, podemos ter alegria e paz, confiando e descansando em Deus. É importante encher a mente com a palavra de Deus, ouvir louvores que falem sobre o amor e fé e compartilhar com os outros a alegria e a paz que vem do Senhor. Bom, eu espero que você tenha gostado das dicas, das sugestões. Que Deus abençoe a sua vida. Você é muito especial, querido professor. Sua aula é muito importante para os seus alunos, para as crianças. E saiba que do Senhor virá toda a recompensa. E saiba, né, algo que Paulo falou. Ele vai suprir todas as suas necessidades, não importa quais sejam elas. Bom, que Deus te abençoe. Uma boa aula nesse próximo domingo. E nos encontramos na próxima videoaula. Tchau, tchau!